microbiologia, num laboratório industrial. A gente faz análises clínicas, análise de alimentos, e eu trabalho com a parte de microbiologia, que nada mais é que são micro-organismos que fazem mal à nossa saúde, né, que a gente faz esse controle lá, e a gente vai ver um pouquinho da microbiologia em outro momento. Já fui bolsista PIBIC lá na Embrapa, já fui bolsista da Ecopef no Parque Fritz Plaumann. Também, alguns anos atrás, eu participei como aluna de um projeto também de curso pré-vestibular popular, e isso acabou me dando acesso, na época, para universidades estaduais e federais. Foi bem produtivo para mim, foi bem bacana, e hoje fico bem feliz de poder retribuir, digamos assim, né, esse privilégio que eu tive na época. Eu vou trabalhar com vocês a parte de classificação, tá? Zoologia, parasitologia, não tudo hoje, nosso tempo é bem curtinho, então eu vou ver mais como uma revisão, né, de conteúdo, porque é corrido, é bastante conteúdo. Hoje eu vou focar mais na parte de classificação com vocês, que tem algumas coisas que eu acho que é bem importante ressaltar. Se alguém tiver dúvida, me interrompe, pode mandar aqui no chat, que eu vou estar com ele aberto, tá? E, enfim, boa aula para todos vocês. Joia? Eu vou... Estão vendo minha tela? Não. Não. Agora? Só um pouquinho, tá, gente? Então... Foi. Estão vendo, né? Agora? Sim, tá tudo certo. Tá, joia. Então, hoje, eu vou trabalhar basicamente a aula com vocês em relação à classificação dos seres vivos. O que é a classificação dos seres vivos? Nada mais é do que uma forma de organizar essa bagunça, né? Hoje nós temos mais ou menos 1 milhão de espécies catalogadas entre animais, parte botânica de plantas, e estima-se que nós temos mais de 4 milhões ainda de espécies para serem descobertas. Então, como é que a gente organiza essa bagunça? O que pertence ao quê? Como é que a gente arruma isso? E a gente arruma isso, organiza isso a partir da classificação. A classificação dos seres vivos começa lá no tempo do Aristóteles, que ele dividia tudo basicamente em plantas e animais. Bem sutil, bem arcaico, mas já era uma classificação, né? Tanto que a gente nem se aprofunda nisso. Depois, no século XVIII, nós temos o Linneu. O Linneu, ele dá um passo muito importante, que é a nomenclatura binomial, ou seja, ele padroniza o nome científico de tudo, né, das plantas,
fungos, que é nada mais, é como por exemplo, né, o Homo sapiens. E é importante ressaltar que essa nomenclatura pode ser 2 ou 3 nomes, tá? Vai ser sempre em latim. E o primeiro nome indica o gênero e o segundo nome indica a espécie. A gente vai ver de novo para frente. E isso foi bem importante para a gente padronizar, porque, só um exemplo, né, para vocês entenderem. Aqui a gente tem um felino na América, ele se espalha por toda a América, que para nós aqui é a onça parda, um pouquinho em outro local é sussuarana, leão-baio. Como é que a gente vai confiar nesse nome popular? Não tem como. Então, a gente padroniza o nome de todos os seres vivos. É como uma identidade, o nosso CPF, né, que é esse nome científico, né? E o Linneu que deu esse pontapé lá no século XVIII. Depois disso, um outro importante foi Ernest Haeckel, que reorganizou, digamos assim, a nossa classificação. Que lá no Aristóteles era plantas e animais, ele colocou e incluiu os reinos Protista e Monera. Depois nós temos o Ítaca, em 1969 só, muito tempo depois, é bem recente, que a gente tem essa classificação, que é a classificação atual, que é os reinos Protista, Monera, Fung, Planta e Animalia. 5 reinos. Essa classificação foi estabelecida em 1969. Paralelo a isso, nós temos o Darwin, que também é importantíssimo na questão de classificação, que foi o Darwin que começou o trabalho com as árvores filogenéticas. O que é isso? Né? As árvores filogenéticas. Nada mais é do que as relações genéticas entre as espécies. O Darwin que começou o estudo de como é que, por que o morcego, apesar de ser um mamífero, voa e não tem relação nenhuma com uma ave, com uma arara, né? Como é que chega-se a essa conclusão? A partir de estudos filogenéticos. É uma coisa mais específica, que entra até na parte de genética, na parte de pesquisa, na parte de... Fez uma mudança, um estudo bem profundo para se descobrir a diferença entre um e outro. E tudo isso a gente se chama de sistemática, que é classificação, né? O estudo da classificação. Aqui a gente tem essa classificação atual, que ela é baseada no modelo de Whittaker dos 5 reinos. E a gente vê aqui que no Animalia inclui-se, desculpa, vou começar de baixo para cima, tá? Lá começa com o ancestral em comum, e o primeiro grupo, que é o grupo mais simples, mais arcaico, que pertencem ao reino Monera. E nada mais é do que as bactérias e as cianobactérias. Depois disso, seguindo, né, uma linha evolutiva, a gente tem um reino protista, que é os protozoários e as algas unicelulares.
seguindo essa linha, né, a gente passa para o reino Plantae. O Plantae, a outra professora vai trabalhar com vocês a parte de botânica, né, que aí já inclui algumas algas, pteridófitas, briófitas, gimnospermas, angiospermas, que são as divisões das plantas. Paralelo às plantas, a gente tem o reino Fungi, que nada mais é do que os nossos mofos, famosos mofos, leveduras, os cogumelos e os líquens. E, por último, na linha da escala evolutiva, nós temos o reino Animalia, que é o que eu vou trabalhar um pouquinho mais com vocês nas próximas aulas. Próximas não, na próxima aula que a gente tiver. E numa linha de escala evolutiva, começa lá com os poríferas. Os poríferas são as esponjas, que são os organismos. As esponjas são os animais, tá? São animais. E as poríferas são os animais mais simples. A composição deles são as composições mais simples que existem. Aí nós temos os anelídeos, quinidários, vermes, equinodermas, moluscos, artrópodas. Os artrópodas são os nossos insetos. Os insetos fazem parte do grupo dos artrópodos. E, por último, na nossa escala evolutiva, nós temos os vertebrados. E podemos ver que os organismos invertebrados, que incluem os moluscos são os nossos caracóis, lula, o polvo, que é um molusco marinho, nossos caracóis, a lesma, que não deixa de ser um molusco terrestre, tá? Molusco também pode ser terrestre. Então, podemos ver que o grupo de invertebrados, ele é muito maior que os vertebrados. Só um pouquinho que deu um erro aqui. Só um pouquinho, gente. Não, entendi. Alguém tem uma pergunta, gente? Tô falando muito rápido. Tá joia, então. Qualquer coisa me interrompam, tá? A imagem ficou um pouquinho ruim, mas é só para mostrar para vocês que existe também, não é errado, e pode cair no Enem sobre isso, tá? Que existe a classificação em 6 reinos, tá? Não é errado, mas ela é bem menos utilizada. A gente usa mais a nossa classificação em... gente, tá dando bug aqui, não. A gente usa essa classificação aqui, tá? Praticamente toda a literatura, na questão de ensino médio, coisa, basicamente é usar essa questão de 5 reinos. Mas, se cair no Enem essa classificação em 6 reinos, ela também está certa, tá? Que essa classificação em 6 reinos, ela inclui o Animalia, Fungi, Plantae, Protista, e aqui tem uma mudança, que é arqueobactérias e eubactérias. Então, ela se divide, aquele reino
Monera, ele se divide em dois, tá? É a diferença básica que vocês têm que ter aqui. Não está errado essa divisão, mas ela é bem menos utilizada. Então, antes de a gente começar, a gente tem que relembrar alguns conceitos em questão de animais, principalmente, tá? Questões básicas aqui. O que são os autótrofos, heterótrofos, eucarionte, procarionte, unicelular, pluricelular? Vocês lembram todos esses conceitos, o que são? Se eu perguntar para vocês o que é um organismo unicelular autótrofo eucarionte, vocês vão saber me responder o que é? Quero ver se alguém se arrisca. Ninguém? Tão quietinho? Vamos lá, vou lançar de novo. Pode me responder aqui no chat. O que é um organismo autótrofo, primeiro? Exatamente, um autótrofo é que produz o próprio alimento. Exatamente, está certo. A ideia é essa mesmo. Ele não se alimenta do próprio alimento, tá? Ele produz o seu próprio alimento. É um heterótrofo. Quem que me responde aqui no chat? Estou perguntando essas coisas para vocês porque parece que o sistema do Enem esse ano vai ser bastante esses conceitos decorados, tá? Então é importante que vocês relembrem isso. Olá, ninguém? Então, enquanto aqui, ninguém vai me dizer o que é um heterótrofo. Estão com vergonha? Dou uma, dou duas, três, ninguém. Então tá jóia. Vamos lá. Então, um autótrofo, como a colega disse ali, é um organismo que produz o seu próprio alimento. É o exemplo das plantas, né? Um exemplo bem simples, as plantas. Um heterótrofo. Um heterótrofo é como nós, seres humanos, como um cachorro, como um peixe, que ele tem que ir à busca de um alimento. O eucarionte. Ninguém vai me responder o que é um eucarionte? A colega falou aqui que não lembra o que é um eucarionte. O eucarionte é um organismo que possui células, que possuem a célula com núcleo verdadeiro, que são aquelas células organizadas, que tem a carioteca. Isso vocês podem lembrar também. O prefixo eu é de verdadeiro, de verdade. Então, carioteca verdadeira, né? E o procarionte é a célula que não possui desculpa, atrapalhei aqui. O organismo que não possui a célula com a carioteca, que é aquela divisão onde fica o núcleo e as organelas. Unicelular, alguém se arrisca? Então, unicelular é o contrário. O colega aqui falou mais de uma, é o contrário. O unicelular, como fala o nome, uni, de único, uma só. E pluricelular é o contrário do uni, que é várias células, inúmeras células. Então, a gente pode dizer que nós, seres humanos, somos heterótrofos, procarionte,
celulares, certo? Pessoal, alguma dúvida? Pode mandar aqui no chat alguma dúvida. Dá uns minutinhos para vocês aí. Estão conseguindo anotar? Estão conseguindo acompanhar? Beleza, então. Vou continuar. Então, e aqui é outros lembretes importantes, tá? Que coloquei essa imagem aqui bem boba, que claramente é uma montagem, né? Mas é para vocês lembrar que na biologia, na questão biológica, tudo tem uma exceção, tudo depende, digamos assim, não é nada absoluto e a ciência é mutável, tá? Vamos tentar, de novo, vou querer que vocês me respondam aqui, quero que vocês participem. Toda ave voa? Não. Exatamente. Nem toda ave voa. Desculpa, gente, estou com um pouco de tosse. Deixa eu pensar outra. Todo mamífero, nenhum mamífero bota ovo. Vai ser absurdo. Tem algum mamífero que bota ovo? Não tem um, tem dois. Nós temos dois mamíferos que botam ovo, que é o ornitorrinco e o equidna. Então, é para vocês verem que tudo na ciência, tudo na biologia tem uma exceção. E tudo depende, uma coisa depende da outra. É legal vocês irem fazendo esses ganchos. E que tudo na biologia, tudo na ciência, tudo na vida, ela só faz sentido em uma questão evolutiva. Vocês vão ter uma aula de evolução, vocês vão entender um pouquinho melhor isso. Mas, por exemplo, o que eu coloquei a imagem de um pinguim aqui, um pinguim com cabeça de gato aqui. Mas o pinguim, quando ele está lá no Ártico, desculpa, na Antártica, com temperatura 60 graus negativos, ele não está passando frio, ele tem uma adaptação que faz ele viver muito bem lá. Tá? É só para dar um toque para vocês, assim, que tudo depende. Na biologia, na dúvida, depende. Sempre brinco com meus alunos e coisa aqui. Na biologia, tudo depende. Uma coisa depende da outra. Então, aqui a gente tem mais um pouquinho sobre classificação dos 5 reinos. Na verdade, foi o que eu já falei, né? Zoologia, classificação dos animais. Botânica, classificação dos vegetais. Micologia, classificação de fungos. E a microbiologia acaba abrangendo o reino Monera. E a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com vocês, próxima aula, essa questão aqui dos animais, que é a zoologia. Zoo é o prefixo para animais, tá? E o que é a zoologia? Ciência que estuda a vida animal. Ela analisa, tá, diferentes características, estrutura, forma de corpo, desenvolvimento, crescimento, reprodução, locomoção e sistema, que são os sistemas respiratórios, digestivos e nervosos. Desculpa, sistema nervoso. A gente vai ver tudo? Não tem como, tá? Mas
A gente vai ter que entender, por exemplo, por que que um réptil não pode sobreviver na Antártica, que faz 60 graus negativos. A gente vai ter que entender por que que o mamífero se reproduz de uma forma diferente de um anfíbio, que abrange os sapos, pererecas e rãs. Por que que o mamífero não sobrevive no mesmo local que um porífero, que é as esponjas. Isso é entender um pouco, sabe, a estrutura, as adaptações de cada animal para o ambiente onde ele vive. E nada mais é do que a evolução, né, que eu coloquei no item aqui. E a ecologia deles. O que, que é a ecologia? Que é a Prof. Carol que vai trabalhar com vocês também. A ecologia é as relações, as interações. Como é que um mamífero aqui vai interagir com um réptil? E qual que é o impacto disso? Como é que vai acontecer isso? Aí, então, aqui, nesse slide, eu pergunto o que, que é um animal. Vamos ver quem que me responde aqui o que, que é um animal. Pode, se quiserem falar no microfone também, que é mais rápido. O que, que é um animal? Ninguém? Cabe me responder? Então, vamos lá. O animal, que é o que já acabei de falar isso, vocês não me responderam. Os animais são seres pluricelulares, eucariontes e heterotróficos. Traduzindo, são animais que têm mais que uma célula, são células com núcleos verdadeiros, com carioteca, e que precisam buscar o seu próprio alimento. Os animais são seres vivos, né, que possuem algumas características em comum. Basicamente, essas características significam que eles nascem, se desenvolvem, reproduzem e morrem. Todos, não. Né? Mas, basicamente, num sentido linear, seria isso. Que é chamado de ciclo vital. Os animais podem ser classificados em vertebrados, invertebrados. Isso é uma classificação, né, científica, digamos assim. E outras classificações, lembra que eu falei do depende do contexto? Eles podem ser classificados em selvagens, domésticos, terrestres, aquáticos, aéreos, várias outras formas. E os animais invertebrados são os mais numerosos, como eu já falei, e os vertebrados incluem os peixes, mamíferos, aves, anfíbios e répteis. Aqui a gente vai para o que... aonde eu queria chegar com vocês. A classificação, ela é feita pelo princípio da similaridade. Similaridade é similar, de parecido, mas não fisicamente, tá? Aqui a gente adentra numa questão de ambiente, questão de ecologia, questão fisiológica, que é um funcionamento do corpo, questão genética, tá? E aqui eu trouxe para vocês um macete, tá? Para vocês lembrarem, na hora da prova, como é que a ordem da nossa classificação, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É difícil lembrar assim, então a gente usa, eu aprendi essa frase, se não me engano, acho que eu estava na 7ª ou na 8ª série, e eu lembro até hoje dessa frase, porque foi um macete que me salvou várias e várias e várias vezes, gente. É um macete bacana para vocês lembrarem, tá? Que é: raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. É uma frase, e a inicial, a gente pode ver aqui, ó, a inicial
corresponde a cada... A inicial da frase corresponde à inicial da classificação. Reino, raio, filo, forte, classe, caiu, ordem, ontem, família, fazendo, gênero, grande, espécie, estrago. Eu acho que é um macete bacana, tá? Que pode salvar vocês tanto no Enem, daqui a pouco num vestibular, daqui a pouco num concurso, tá? Que é bem legal essa frase. Isso aqui é o que eu já falei lá atrás, nomenclatura baseada no latim, sempre binomial, alguns casos tem 3 nomes, tá? Que é quando é uma subespécie. Tem que ser destacado no texto, tem que ser ou quando a gente escreve no caderno, tem que ser em sublinhado, quando a gente escreve, digita, tem que ser ou sublinhado ou em itálico. Primeiro nome em maiúsculo sempre, 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 sempre. E o segundo com a inicial em minúsculo. Como é o nosso querido canis familiares, cão doméstico, cachorro. Canis é o gênero e familiares é a espécie. Poderia ser o Canis lupus. Canis lupus é o mesmo gênero que o cachorro, mas é outra espécie, que é o lobo. Então, lembra que eu falei que o nome científico, né, esse nome baseado no latim é o CPF, digamos assim, da espécie? Tanto aqui, quanto na Rússia, quanto no Japão, lá na Austrália, o Canis familiaris vai corresponder ao cão doméstico. O Canis lupus, por exemplo, vai corresponder ao lobo selvagem, certo? E aqui é só para vocês verem como é que é essa divisão. Aqui eu peguei a ordem, lembra lá da nossa divisão lá, reino, filo, classe, ordem. Quando chega na ordem aqui, na ordem carnívora. Então, vamos lá. Reino, animalia, animal. Filo, cordata. Alguém lembra o que é o cordata? Cordados, também. Cordados. Cordados nada mais são do que os animais que possuem a notocorda ou a coluna vertebral. Classe, nesse caso aqui, a classe mamália, que são os mamíferos, ordem carnívora. Aí a gente vê que aqui no carnívora, eles se subdividem, né, que vão para os felídeos, que são os felinos, gatos, urcídeos, que vão para os ursos, e assim vai, assim vamos organizando. Aqui, ó, que eu falei, ó, do Canis lupus, que é o lobo selvagem, Canis familiaris. Agora eu vou fazer um exercício com vocês, rapidinho, tá? Que tá terminando a nossa aula. E quero que vocês me digam o seguinte. Esses 2 animais, eles são parentes, digamos assim? Agora eu quero que vocês participem. Esse exercício é para vocês participarem. Vou deixar aberto aqui para vocês. O hipopótamo e a baleia, eles são... É um hipopótamo e uma baleia azul. Vocês acham que são parentes? Fazem parte da mesma família? Como é que vocês acham? Na verdade, assim, ó. Apesar da baleia ser aquática, completamente aquática, né? Ou seja, a baleia só vive na água. E o hipopótamo ser um animal
terrestre com o hábito de ficar bastante na água, os dois são mamíferos, e inclusive, uma coisa que foi descoberta há pouco tempo, através de pesquisas, que eles possuem um ancestral em comum, eles são parentes muito próximos, inclusive. Eles têm alguma semelhança física? Não. Mas lá, a gente volta lá para aquela árvore filogenética lá do Darwin, coisa que mostra que, inclusive, eles são parentes muito próximos. Joia? Uma dúvida? Tem mais 2 exercícios aqui, rapidinho para vocês. Só uma colega está participando aqui. Aqui eu queria mostrar para vocês aqui. Eu acabei pulando esse slide. Ó. Esse aqui é uma questão de... Se a evolução fosse uma questão linear, né, uma linha reta, ela não é, mas a gente começa lá ó, com alguns protocordados, que são animais que possuem um tipo de coluna vertebral bem primitiva. Depois vai vindo aqui, ó, como se ela fosse linear. Nós estamos aqui, ó, nos mamíferos. Mas é só mais a título de curiosidade, esse slide. Vamos a outro aqui. Só um pouquinho. Não está abrindo. Aqui. Vamos lá. Esses dois, o morcego e o marara, fazem parte da mesma classe e do mesmo filo. São 2 animais que voam. Então, será que eles são da mesma classe? Será que eles são do mesmo filo? Alguém se arrisca? Acho que sim. Acha que sim, o quê? Que são da mesma classe e do mesmo filo? Eu acho que não. Mais alguém se arrisca? Vamos lá, vou botar de novo aqui um pouquinho. Vamos lá. Não, né? Eles são do mesmo filo. A arara e o morcego são do mesmo filo, porque são 2 vertebrados, tá? Tanto a arara quanto o morcego possuem coluna vertebral, então eles são animais cordados, então eles fazem parte do mesmo filo. Porém, fazem parte de classes diferentes, porque um é mamífero e o outro faz parte do grupo das aves, certo? Viu como a gente não pode se basear, né, só pelo fato de serem 2 animais que voam, fazem parte do mesmo filo, porém de classes diferentes. Por isso que acho que é bacana vocês lembrar disso, tá? Joia? Entender? São da mesma classe? É. Isso, eles são do mesmo filo, mas não da mesma classe, Thiago, isso aí. Então, vamos lá. Último exercício. Esse, vocês vão ter que pensar um pouquinho mais. Aqui nós temos um gato doméstico e uma pantera onça, ou seja, a nossa onça, a onça brasileira. Que tipo de classificação a gente pode se aplicar nesse caso? Alguém se arrisca? Alguém chuta?
Não? Isso aqui eu não vou... É mais para vocês refletirem, tá? A questão de vocês pensarem um pouquinho. Vamos por partes agora. Os dois são animais, né, do reino Animalia. Os dois são do mesmo filo, cordados. Os dois são mamíferos, da classe Mammalia. Os dois são da mesma ordem, carnívora. Apesar do nosso gato ser doméstico, ele continua sendo um carnívoro, tá? Questão de classificação. Os dois fazem parte do grupo dos felídeos, ou seja, dos felinos, tanto a onça quanto o gato doméstico, eles são felinos, né? E a mudança deles aqui é lá no gênero, lá. Um é Felis catus, que é o nosso gato doméstico, e o outro é Panthera onça, que não tá o Panthera onça, tá? Essa aqui tá uma outra espécie aqui. Então, eles são semelhantes, ele possui uma semelhança genética, inclusive, muito grande, e eles se diferenciam lá no gênero só. No gênero e espécie. E aqui, a diferença maior deles, que dá para dizer, que lembra que a gente falou lá, tudo depende do ponto de vista, depende de pesquisas, eles possuem uma grandes semelhanças, e a classificação aqui que a gente pode usar nesse caso, tá? A classificação maior deles é que um é um animal silvestre, um animal selvagem, a onça, e o outro é um animal doméstico, tá? Essa classificação também é válida, tá? Por questões de ponto de vista, tá? Como é que é? Uma classificação mais usual, né? Mais formal para nosso uso. Não é errado também, tá? Pessoal, agora é um momentinho, a gente tem mais uns minutinhos. Dúvidas? Alguma coisa que vocês não entenderam? Eu não vou começar a Reino Monera com vocês, senão vai ficar muito conteúdo para hoje. Eu vou começar, a próxima aula fica Reino Monera, protista e alguma coisa de parasitologia, tá? Alguma sugestão, alguma coisa? Carol? Oi, sim, estou aqui. Fique à vontade, se você quer falar mais alguma coisa, senão a gente pode fechar a gravação da biologia, e aí acho que o Big já está na sala e tal, você fica à vontade. Até as 20h15 está livre para biologia ainda. Que a minha ideia era os alunos tirarem algumas dúvidas agora, o que vocês anotaram, se tiveram alguma dúvida, mas ninguém se manifestou. Então, a próxima aula, então, fica a questão de microbiologia ali, que é o Reino Monera, então, protista, e vamos entrar na parte de parasitologia. Certo? Essa turma é muito quieta, né, Camila? É muito quieta essa turma, não gostei aí. Bora falar, gente, que daí a aula fica mais animada. Aposto que se estivesse na sala de aula, iam estar perguntando um monte. Pois é. Tá certo, galera. Então, eu vou encerrar por aqui. Fiquem com a matemática agora do próximo professor. Espero que tenham feito bom proveito, tá? Qualquer dúvida, eu estou no grupo lá no grupão lá do Enem. Podem me chamar, podem tirar dúvida. Eu sei que às vezes aqui dá vergonha, tá? Podem chamar, podem tirar dúvida. O que eu puder ajudar vocês em tirar alguma dúvida, estou à disposição. Certo, galera? Boa noite, então, e até a próxima aula.